Oi, gente, sejam todos bem-vindos a esse módulo de formação para formadores. Sem dúvida é uma conquista para o Ministério ter todo esse tempo de preparação antes do exercício ministerial. Mas para você que chegou até aqui, já é formador, que já exerce seu ministério, é bom também para que você possa relembrar tantos pontos importantes que nós já trabalhamos quando você foi entrar nesse ministério. Nós sabemos também que tem muitos formadores das antigas aqui, né? Que podem estar assistindo essa aula, que não tiveram esse preparo. Eram outros tempos da comunidade, né? Que nós entrávamos no ministério por necessidade. Isso não é um erro, isso não é errado, desde que não ficássemos parados naquela condição, né? Não fomos preparados, e agora? Então, cabe também essa busca, né? Além daquilo que nós vamos ofertar para vocês. Aqui, essa formação ela é extensa, ela é um conteúdo muito bom, mas você também não precisa parar somente naquilo que eu vou dizer. De repente tem algum ponto aqui que vai te chamar mais atenção, você pode aprofundar, e aí você já vai entrando na moção do Ministério de Formação, que é essa aptidão ao estudo, né? A se dobrar diante de algo, a se preparar, a cavar mesmo tudo isso e encontrar novas coisas para que você possa cada vez melhor, preparar a vida dos seus irmãos para a consagração. Então, gente, eu peço que você que está assistindo tenha preparado um lugar, não esteja ouvindo essa formação fazendo outras coisas, tá? Nós sabemos que, né, na nossa plataforma de formação, às vezes a gente coloca ali o nosso fone e está fazendo alguma outra coisa e acaba que nos distraímos, né? Algumas pessoas que não conseguem, assim, estar em duas coisas ao mesmo tempo, também não tem problema nenhum. Mas se você reconhece que tem uma dificuldade de prestar atenção, então deixe esse momento reservado só para isso. Sente-se, né, em frente ao seu computador, ao seu celular, pega um caderno, anota as coisas, presta atenção. Se for preciso, revisa essa aula novamente, porque é importante. Tudo que nós vamos falar é a construção de um ministério, né? Pode ser a descoberta do seu chamado principal. Então, leve esse momento muito a sério. Esteja preparado, faça uma oração, peça, nós já oramos aqui antes de iniciar essa gravação, peça mesmo a intercessão do Espírito Santo, do seu anjo da guarda, de São Gabriel, para que traga a mensagem do céu, assim como ele fez com a Virgem Maria, ele que foi o anjo que anunciou, né, a vinda do nosso Salvador através de Maria. Então peça a intercessão mesmo, faça uma oração e também peça a intercessão do nosso baluarte, São João Paulo II, porque é com ele que eu vou abrir essa formação. Então, primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês: o grande formador é o Espírito Santo. Somos apenas mediadores da sua ação. Sentir-se pronto é uma ação diabólica. Então, essa frase é de São João Paulo II. O grande formador é o Espírito Santo, que ele trabalha em nós, na vida dos nossos irmãos. Então, não tem como nós darmos um alimento vindo de nós mesmos. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo para exercer o nosso ministério. Vou pontuar aqui algumas coisas sobre perfil do formador, mas assim, é uma pontuação bem básica. Ao longo do tempo nós vamos adentrar muito mais nisso. Então eu vou trazer aqui 4 pontos básicos para que você já possa ir identificando se você tem esse chamado a estar aqui ou para você que já está a permanecer, né? Então a primeira coisa que você precisa ter para ser um formador é chamado. Por quê? Nós, enquanto liderança do Ministério de Formação, nós conseguimos moldar você em muitos pontos, mas o chamado, o único que pode fazer o chamado é Deus. Então, a liderança do ministério não te chamou para ser formador. Ele te auxilia a se tornar um formador de acordo com o carisma, de acordo com a vontade de Deus. Mas você precisa ter esse chamado. Muitos aqui já podem ter sido chamados por Deus antes do exercício ministerial. E muitos descobrirão esse chamado ao longo do exercício. E aqueles que ao longo do exercício ministerial perceberem que não tem chamado, eles precisam se retirar, porque como eu disse, né? É Deus que faz o chamado, você precisa se posicionar dentro daquilo que Deus te chama a fazer. Não basta você gostar ou você desejar. Olha, isso aqui é muito importante.
você gosta do Ministério de Formação, você deseja estar aqui dentro, você admira. Mas se você não tem chamado, essas coisas não adiantam. Como eu disse, nós tivemos um tempo de necessidade na comunidade. Muitas pessoas se tornaram formadores sem necessariamente ter o chamado. E aí o Espírito Santo agiu de acordo com a necessidade daquele tempo. E muitos ao longo desse tempo foram saindo porque viram que o exercício ministerial da formação não era para eles. Mas hoje nós temos a condição de ter no ministério só aqueles que são chamados a isso. Então, ao longo do tempo, reze, se analise. Não basta você gostar e você desejar, você tem que ter um chamado. E o chamado, eu não posso fazer esse chamado para você. É só Deus quem faz. Amém? Segundo ponto, disponibilidade. Não adianta eu ter chamado, eu gostar, eu desejar. Eu preciso ter tempo para poder me dedicar ao ministério. Porque não é somente no ato do exercício ministerial, junto ao seu formando, que você vai precisar ter tempo. Você precisa do tempo também nos bastidores. Estar muito atento aos grupos da formação, grupo da formação geral, grupo da formação por ano específico. Estar atento a tudo que a gente fala. Não dá para você se perder, porque nós trabalhamos muito com prazos. Então você precisa da disponibilidade de tempo nos bastidores, para verificar os grupos, para você estudar, para você assistir essa formação, você já precisa ter um tempo, né? Para depois você ruminar essa formação, para você se formar, para você poder ser um formador. E depois no ato mesmo, né? No exercício do ministério, quando você está de frente ao seu formando, quando você está atendendo uma ligação dele, ou quando você está ouvindo aqueles muitos áudios que ele te manda, ou aqueles textos enormes. Então você precisa de tempo. E isso é só você que pode me dizer. Se você não tem tempo e vai arrumar, se você de repente vai abrir mão de outro ministério para estar aqui, e esse também é um outro ponto importante. Por quê? Se você tem muitos ministérios, se você exerce muitas coisas, talvez você não consiga dar conta do que o Ministério de Formação te pede. Então, já estou dando todas as dicas para você agora, não para que você desista, obviamente, né? Mas para que você se situe nessa realidade, que o Ministério de Formação é algo muito grandioso, que ocupa muito tempo, muito espaço da nossa vida e que você sim precisa se organizar para estar dentro dele na sua totalidade. Não tem como você ser um meio formador, você tem que estar aqui dentro na totalidade. Acompanhe os grupos, tenha tempo, atenda os seus formandos, não responda a eles depois de uma semana ou dê um ok para ele, fale assim, olha, já vi sua mensagem, mas daqui 2 dias eu vou poder ver porque eu estou determinada situação, mas precisa ter essa comunicação, né? Muitas vezes, olha, por exemplo, eu estou no meu 3º filho, então fases de final de estação ou às vezes puerpério, você manda um recado no seu grupo, olha gente, vou precisar, sei lá, de 10 dias, 15 dias um pouco mais recolhida, depois disso a gente retorna. Então sempre ter essa boa comunicação. É muito feio quando a gente recebe reclamações de pessoas assim, nossa, meu formador não me responde há 2 semanas, e a gente sabe que a pessoa está online. Então tenha a decência, né? A consideração de falar, olha, tô vivendo nesse tempo assim, ó, preciso só de mais alguns dias, né? Ter essa sinceridade, afinal, eu vou falar aqui também, a formação é um serviço fraterno, estamos entre irmãos, né? Então ter essa sinceridade mesmo a respeito do que você está vivendo, né? Detalhar na medida do possível, olha, então estou vivendo isso aqui, ou de repente não estou dando conta, preciso diminuir os meus formandos. Eu já tive 18 formandos, hoje, atualmente, né, eu tenho 5, porque a disponibilidade que eu tenho agora, participando da liderança do Ministério de Formação, o que eu consigo carregar são 5 formandas. Antes, quando eu não era da liderança, eu cheguei a ter 18, eram outros tempos, quando eu não tinha filho. Então, dentro da sua realidade hoje, quanto que o Ministério de Formação consegue ocupar? Isso daqui para você refletir. Terceiro ponto é a aptidão ao estudo. Por quê? Para que você forme, você tem que ser formado. Então, você precisa estudar. Existem coisas que somente o estudo, né, iluminado pelo Espírito Santo sempre, vai conseguir nos auxiliar no exercício ministerial. Então, tem coisa, gente, que não é o famoso feeling, né? Que não tem coisas na formação que não são naturais, que você vai precisar estudar para você poder suprir a necessidade do seu formando. Então, tem que ter ali uma aptidão ao estudo para poder se debruçar em muitos temas que todos os meses a gente vai trabalhar com vocês. E, por último, 4º ponto, não menos importante nessa pequena introdução, é ser um bom formando. Porque
para sempre seremos formandos. Veremos aqui também que a formação, ela chega no ponto de ser permanente. Então, não adianta eu cobrar do outro aquilo que eu não faço, né? Então, se você tem um bom histórico aqui na comunidade, se você sempre foi um bom formando, uma pessoa presente na formação, que buscou, né, com intensidade a membresia, a vida fraterna, a vida de oração, a vida missionária, enfim, todos os pontos que você já sabe para ser um bom formando, isso vai refletir no formador que você é. Então, você hoje adentra o Ministério de Formação. Você não tem que relaxar enquanto formando, porque você será formado para sempre. Eu sou da liderança da formação, não importa, eu sou formada por uma outra pessoa mais velha que eu, e ai de mim se todos os meses eu não me submeter a essa formação, que é de extrema importância. Eu jamais posso cobrar de vocês, do outro, aquilo que eu não faço. Então, seja um bom formando para que você possa ser um bom formador. Bom, esses são os 4 primeiros pontos assim que eu queria introduzir aqui. Continuando, outra coisa também que a gente precisa é da nossa vida de oração, que não adianta toda a nossa capacitação, todos os nossos estudos, se tudo isso não for iluminado pelo Espírito Santo, né? Como disse aqui a frase de São João Paulo II, o seu trabalho é apenas ser mediador da ação do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo vai agir em você se você não tiver uma intimidade com ele? Se você não tiver uma vida de oração, uma vida interior, cumprimento da sua regra de vida? Então, além de tudo isso, você precisa ser uma pessoa orante, viu, meu irmão? Não tem como. O formador, ele precisa ter uma sensibilidade de entender que cada pessoa é de um jeito. Então, para cada pessoa, o Espírito Santo ele vai trabalhar de uma forma. Vou dar um exemplo muito bobo aqui. Suponhamos que eu dê para você uma receita de bolo, tá? Alguns vão bater o bolo à mão, outros vão fazer no liquidificador e outros vão fazer na batedeira. A receita é a mesma, mas o modo de fazer, cada pessoa fez de uma forma. A formação, gente, basicamente isso. Eu vou lá dar uma formação mensal para vocês. Eu vou falar sobre temperamentos, sei lá. E aí, cada pessoa, ela vai receber esse conteúdo de uma forma, né? Cada pessoa, ela sente o mundo de uma forma. Cada pessoa, ela consegue executar as coisas de uma forma. Então, na transmissão desse conteúdo que você recebeu, você pode utilizar diversas formas também. Para uns, você precisa escrever. Para outros, você precisa mandar áudio. Para outros, você tem que desenhar. Para outros, você tem que fazer as 3 coisas. Você escreve, manda um áudio e desenha. Por quê? Cada pessoa é única. Então, não adianta você pegar o seu grupo de formandos e colocar todo mundo dentro de um mesmo saco e aplicar de forma igual todas as coisas que você recebe. Não. Então, você precisa estar conectado ao Espírito Santo para que ele te auxilie a tratar de forma individual cada formando. Assim, se você é pai ou mãe aqui, né, e tem mais de um filho, você sabe que nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, criados no mesmo ambiente, ou se você tem irmãos, né, que é uma realidade que eu não tenho, só tenho vocês, que são meus irmãos de carisma, de comunidade. Você sabe que cada pessoa, mesmo criado da mesma forma, saindo da mesma barriga, se comporta de uma forma diferente. Tem temperamentos diferentes, tem formas de perceber o mundo, enfim, né, gostos, tudo é muito diferente, cada pessoa é única. Então você não pode colocar todo mundo dentro do mesmo saco e aplicar tudo da mesma forma. Não. Tem formandos que eles, diante de uma correção muito severa, assim, eles vão se distanciar muito de você. E tem outros que, diante de uma correção, eles vão falar, isso mesmo, tô errado e bora pra cima pra se corrigir. Então, assim, todos precisam da correção. Todos. Mas cada um precisa ser corrigido de uma forma. Então, tem gente que com uma palavra assim, um pouco mais firme vai se ferir e vai se distanciar. E tem outros que não, vão reagir, não, é isso mesmo, tô errado e vão pra frente. E aí, entendeu? Para cada formando, você precisa identificar ali, conhecê-lo. Esse eu vou agir dessa forma, esse outro aqui eu vou agir desse jeito. Amém? Então, é o Espírito Santo que conhece a alma da pessoa. Você tem que se achegar no Espírito e falar, Deus, me ajuda a tratar esse teu filho da maneira que ele precisa, né? Então, amém.
A formação é ministério. Ela é um serviço fraterno, oferecido e partilhado com os outros. Gente, ela é um serviço fraterno. Como eu disse, nós estamos aqui entre irmãos. Então, nós precisamos lembrar que hoje eu sou formador daquela pessoa. Mas aí depois o tempo passa, as coisas mudam, eu volto a ser irmão, né? Eu sou irmão e depois eu permaneço irmão independente da minha função. Então, nós estamos prestando um serviço fraterno. Isso é muito lindo, isso é muito rico, a gente nunca pode se esquecer, né? Eu não posso ficar olhando meu formando de cima para baixo. Claro que exercemos uma autoridade espiritual sobre eles, mas não deixamos de ser irmãos, né? Devemos fazer isso por chamado e por amor a Deus e ao próximo. Para muitas pessoas, para muitos de nós, a formação vai ser o nosso apostolado principal, vai ser o nosso carisma pessoal. Então, muitas pessoas aqui fazem muitas coisas, mas na formação vai descobrir que é o seu chamado principal. E assim, nós não podemos esquecer, né, que nós estamos atendendo os nossos irmãos. E olha que coisa mais linda, pode ser que isso seja o seu carisma principal, né? Então, pode ser que agora você descubra que esse aqui é o seu lugar, né? Todo mundo, quando Deus nos cria, Ele nos cria para algo muito específico. Claro que nós fazemos muitas coisas, né? Como diz a palavra em Mateus 25:15, que a uns Ele dá 1 talento, mas a uns Ele dá 5. Pode ser que de fato você exerça 5 talentos, mas que você encontre na formação o seu apostolado principal, né? Que é o atendimento aos nossos irmãos. Imagina o nosso carisma, que é chamado a cuidar de gente, e você portar isso, que é esse cuidado com as pessoas, né? Que é a formação. Imagina que... Então, eu desejo que você mesmo se descubra. Se você descobrir que a formação não é o seu chamado principal, mas que você tem o chamado a estar aqui, permaneça. E que também, no meio de tudo isso, desse caminho formativo mais intenso nos bastidores, você possa também descobrir qual é o seu apostolado principal. Afinal das contas, a formação, antes de chegar no outro, ela passa por nós. Então, um formador que se permite ser formado dentro do Ministério de Formação, né, para se tornar um formador, ele acaba entrando muito mais assim, nos estudos, sabe? O que a gente recebe nos bastidores da formação é muito rico, então ele acaba descobrindo muitas outras coisas de sua vida. Então eu desejo que você mesmo aproveite desse tempo que você está dentro do ministério, né? Que você possa também utilizar isso, tudo que você recebe, para a sua vida, e aí você vai transbordar na vida do outro. Amém? O objetivo central da formação, qual que é? É a preparação da pessoa para a consagração total de si mesma, e ao serviço proposto pelo carisma que ela pertence. Então, assim, basicamente, você vai formar uma pessoa para quê? Para que ela seja santa e para que ela sirva no ministério no carisma que ela foi chamada. Então, a formação, ela é muito detalhada, mas ela gira em torno disso. Preparar uma pessoa para a consagração total de si mesmo, que é o quê? Assemelhar-se com Cristo, consequentemente é a sua santificação, né? A sua vida de santidade. E o segundo ponto é o serviço da missão proposta pelo carisma a qual pertence. Então, para que ela se molde ao carisma e se torne um missionário dele. Então, a nossa missão é ser uma fábrica de santos e missionários dentro do carisma Paulo de Deus. Então, nós devemos colocar o nosso formando na frente de um espelho. A gente precisa ajudar a pessoa a se descobrir, para que ela possa se santificar, cada dia mais se conhecer mais, conhecer a Deus, conhecer o carisma, para que ela se assemelhe a Cristo, né? Se desnuda mesmo na frente desse espelho. Tire as suas máscaras, tire as coisas que ela carrega, né? Então, é importante que nós a coloquemos em frente a um espelho para que ela possa se ver, mais do que ter somente o nosso olhar sobre ela, as nossas percepções. É importante que nós a conduzamos por um caminho que ela possa se ver. Então, é muito importante, gente, abrindo um parênteses aqui, que na formação nós façamos perguntas muito inteligentes, né? Perguntas que vão mover o interior da pessoa. Se você está aqui, provavelmente muitos de vocês são consagrados, né?
Alguns são ainda postulantes, mas eu acredito que todos ou a grande maioria passou pela revisão de vida que nós aplicamos. E o que é a revisão de vida, o ponto dela ali principal? É que são perguntas para que você possa se avaliar, se ver, você mesmo possa encontrar as respostas dentro de você. Então, o formador, quando recebe ali uma demanda do formando, ele pode sim devolver com uma pergunta, né? Para que o formando possa encontrando dentro dele mesmo as respostas, e nós, com a formação, sabedoria, experiência, com a luz do Espírito, possamos ir iluminando, né? Uma vez ouvi algo muito, nossa, assim, que marcou muito, que eu escutei de uma irmã lá do Nordeste. Ela falou assim: a formação, o formador, ele acende a luz, o formando dá o passo. Então, pode ser que sim, em alguns momentos da formação, a gente precise pegar na mão daquela pessoa e dar alguns passos junto com ela, assim como a gente faz com uma criança quando está aprendendo a andar. Mas o ideal é que nós acendamos a luz, a pessoa enxerga o caminho, enxerga o que tem ao redor dela, enxerga a si mesmo e dá o passo por ela mesma. Amém? Porque é a responsabilidade da pessoa, né? A gente vai falar disso aqui mais para frente também. A formação, o maior responsável pela sua formação, né? Porque você também é um formando, é você mesmo, aquilo que você busca. Então, essa importância de levá-lo a dar os próprios passos, né? Colocá-lo na frente do espelho e ajudá-lo a dar os passos com as próprias pernas. A formação deverá atingir em profundidade a pessoa, de tal modo que cada uma das suas atitudes ou gestos, tanto nos momentos mais delicados como nas circunstâncias ordinárias da vida, possa revelar a sua pertença total a Deus. Então, assim, gente, formação é um processo de profundidade, que a gente precisa sair, né, das coisas mais superficiais e básicas da formação e ir adentrando mesmo na vida, no coração do nosso formando, para que ele se configure cada vez mais a Cristo. Amém? Então, formador, o que é preciso que você entenda? Que para que tudo isso que eu estou falando aconteça de forma eficaz, são 3 pontos: conhecimento, experiência e graça de Deus. Como eu já disse, o conhecimento vem através do quê? Da sua aptidão ao estudo, do seu desejo de estudar, do tempo que você vai se dedicar a isso. A sair somente daquilo que a gente oferta, pegar os pontos que saltam aos teus olhos mesmo e entrar, né? E se dedicar mesmo. O segundo ponto é a experiência. Então, por que você está aqui? Porque você, no mínimo, é um postulante ou um consagrado. E para que você possa formar uma pessoa no carisma, é preciso que você tenha experiência. Você tem que ter uns anos de casa, né, uns anos de comunidade, tem que ter passado pelo processo de se formar, para que hoje você tenha a experiência de partilhar com o seu formando tudo que você viveu. Então é fundamental que, além do conhecimento adquirido, você tenha experiência no carisma. Senão qualquer pessoa de fora poderia chegar para te formar, né? Somente com a área do conhecimento. E essa não é a ideia, porque além do processo de santificação que você é chamado a ajudar o seu formando, né? A conquistar, a construir, você é chamado a formá-lo no carisma. Então não basta conhecimentos, não, como eu disse, qualquer pessoa de fora poderia chegar e formar as pessoas aqui. Não, você precisa também da experiência, essa experiência de vida e principalmente experiência no carisma. Por isso que é ideal que somente os mais velhos formem, porque já passaram por muitas coisas dentro da comunidade. E quando o formando trouxer uma demanda, você vai ouvir, você vai falar assim: eu passei por isso. E aí você vai conseguir, né, acender a luz para ele, mostrar tudo que tem ali, né, com a tua experiência, e para que ele dê o passo. Então essa experiência é muito rica, gente, né? É muito bom. E a graça de Deus, não tem como, né? Assim, já falei na introdução, aqui no desenvolvimento, que a graça de Deus sobre todas as coisas, né? O grande formador é o Espírito Santo. É importante que nós estejamos conectados com Deus, porque nós estamos cuidando de um filho dele. Gente, Deus nos deu a graça, a missão
de cuidar de um outro filho dele. Então, assim, somos irmãos, todos filhos de Deus, mas um filho que cuida do outro. Então, aquela vida que me foi confiada, aquela listinha que eu passo para você no começo do ano, com nome, telefone e cidade da pessoa, é, na verdade, o nome de um filho de Deus, que ele está colocando na tua mão para que você cuide, para que você zele. Gente, não é qualquer coisa, é um filho de Deus que você está sendo chamado a cuidar e formar para a santidade e para a missão do carisma. Olha, gente, o quanto isso é profundo, o quanto isso é importante. Então, assim, como diz aqui, né, nesse documento, a formação é um ministério que é um mistério de Deus. Amém. Deixa eu ver o que mais. Gente, são muitas coisas. Próximo ponto aqui da nossa formação, eu também já falei bastante, que é a nossa capacitação, né? Capacitação do formador pessoal. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês de São Francisco de Sales, que eu acho que ilustra bem tudo que eu estou falando. Um bom modelo de aprender é estudar. Um melhor é escutar, mas o melhor de todos é ensinar. Acontece muitas vezes, diz Santo Agostinho, a piedosa Florentina, que dando se adquire um título para receber e que ensinando nos obrigamos a aprender. Então, como que eu vou transmitir para o outro aquilo que eu não sei? Afinal, a formação não é somente a nossa experiência de vida, porque a formação não é só uma partilha. O nome já diz, é formação. Então, é conhecimento, experiência, graça de Deus. Ensinando, nos obrigamos a aprender. Para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês, a minha experiência de vida, a graça do Espírito Santo, né, o chamado que ele me fez, e muitas horas de estudo, de preparo, muitos livros, muitas formações, cursos que eu faço à parte, até com outras comunidades. Então, tudo isso, gente, para que nós possamos nos capacitar. Então, não adianta, meu querido, se você não gosta de estudar, eu quero te dizer que você vai precisar discernir se esse é o teu lugar, tá bom? E a nossa formação, gente, a nossa capacitação, ela deve ser em várias áreas, tá? Vou falar aqui algumas, formação humana, espiritual, intelectual e também pontos ligados ao corpo e à saúde. Aqui eu vou dar um exemplo bem breve. Às vezes o formando, ele chega com uma demanda para você que ele está entrando num estado depressivo. E aí, claro, talvez você seja até um psicólogo, né, que você está aqui. Eu acho que a comunidade não tem psiquiatras. O seu papel não é diagnosticar nada, mas você vai acender a luz para ele. De que forma? Olha, querido, a sua depressão, ela pode não somente ter um fundo emocional, mas ela pode ter também um fundo fisiológico. Então, você precisa fazer um exame para ver as suas vitaminas. Não sei se você sabe, mas eu, Juliana, aprendi aqui na comunidade que a ausência de vitamina D no corpo pode causar a depressão. Então, às vezes, o seu formando, ele não está com um grande problema, não é nada que ele vai ter que ir para um psiquiatra e tudo mais, não é algo assim de fundo emocional, é algo de fundo fisiológico, que suplementando, acertando todas as vitaminas do corpo dele, né, olhando para a saúde do corpo, ele vai conseguir reverter esse quadro. Então, assim, da onde que veio isso? Veio do estudo. Então, dependendo da demanda que o formando trouxer para você, você vai ter que ter esse conhecimento para poder suprir. Então, se alguém chegasse para você e falasse que está com depressão, qual que é a sua primeira coisa? Então, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai tomar, né, um Rivotril. Mas será que é só isso mesmo? Será que esse é o único caminho? Então, você tem que ter um conhecimento, né, aportar um conhecimento para ampliar a visão dele. Olha, vamos começar por aqui? Como que está a saúde do seu corpo? Você faz uma atividade física? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Que a gente sabe que tudo em nós, no nosso físico, interfere no nosso espírito, na nossa cognição, né? Às vezes você tem uma dificuldade de prestar atenção, mas você tem que ajustar algumas vitaminas que nos ajudam nessa concentração. Então, aqui foi só um breve exemplo que a tua área de conhecimento precisa ser expandida mesmo, para que você possa auxiliar melhor o seu formando no caminho dele. Próximo ponto aqui, projeto formativo inspirado no carisma. Não negociar as inspirações do carisma. Gente, o que isso significa? A comunidade, através do governo geral e do núcleo de formação,
está passando direções para você, né? Direções carismáticas, períodos de oração, de propósitos de oração, regras, enfim, tantas coisas, né? Que você está aqui já faz um tempo, você sabe como que as coisas funcionam. E aí, como que você transmite isso para o seu formando? Confirmando a palavra que o governo diz e a palavra que o núcleo de formação diz. Então, assim, se você não concordar com alguma direção, você tem que vir até nós. Olha, Juliana, eu queria entender melhor, Joana, núcleo geral, o porquê que vocês estão pedindo isso daqui. Ponto. Para o seu formando, você confirma aquilo. A gente já teve situações, por exemplo, avaliações de final de ano. Aí a pessoa chega assim para o formando dele: olha, eu aprovei você, mas o núcleo de formação não te aprovou. Então, assim, cara, a gente está jogando no mesmo time. Nós somos do mesmo time. Se você não entendeu porque o núcleo de formação não aprovou o seu formando para avançar, você tem que falar com a gente. Ju, Joana, Elisa, você pode esclarecer para mim quais foram os pontos que vocês enxergaram aqui nessa situação que eu não enxerguei? A gente vai te explicar. Olha, nós vemos dessa forma, é assim, 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 assado. Você jamais pode chegar para o seu formando e falar: olha, eu aprovei você, tá? Mas o núcleo não. E aí? Parece que a gente está jogando times opostos? E não, nós somos do mesmo time. Então, assim, não negocie as coisas do carisma. O carisma é dessa forma e a sua essência não vai mudar, né? A liderança está falando isso. E se você não está entendendo, pergunta. Mas quando você for transmitir isso para o seu formando, que seja uma confirmação daquilo que o governo do núcleo de formação disseram. Afinal, a gente está jogando todo mundo no mesmo time, tá bom? Se a comunidade, ela tem uma espiritualidade mariana, pentecostal, misericordiosa, é isso aqui que você vai confirmar na formação, né? Se a comunidade pede que você tenha formações semanais através da plataforma, você confirma aquilo. Olha, vai ser bom para você, você joga no mesmo time, você veste a camisa. Amém? Vamos lá então. Não negocia as coisas do carisma. Se você tem dúvida, vai na tua liderança. Mas alinha as coisas, tá bom? Não contamina o outro com as suas opiniões distorcidas, tá? Próximo ponto. A formação, gente, ela é para a vida toda. Né? Como eu já disse aqui também, você se torna formador, mas você para sempre será formando. Ela é para a vida toda. Tem um trecho aqui de Santa Faustina que eu vou ler para vocês rapidamente. Santa Faustina, que é a nossa baluarte também. Então, vou ler porque eu acho que ilustra muito bem, assim, ó. Um dia Santa Faustina chegou perto de uma irmã bem velhinha, já com seus longos anos de vida consagrada. Então ela tinha longos anos de vida e de vida consagrada. E perguntou se ela estava preparada para se encontrar com seu esposo. A irmã, olhando para Santa Faustina, disse: a idade não dispensa a luta. Isso significa que as lutas serão até o final, e cada uma delas terá suas características próprias, e devemos estar abertos à ajuda de Deus e daqueles aos quais Ele permite para nos auxiliar até o final, que são os nossos formadores, líderes e diretor espiritual. Então, assim, isso daqui também é para você, tá bom? A idade não dispensa a luta. Talvez você seja muito mais velho de idade que eu, mais velho de comunidade, não importa. Eu e você não estamos prontos. Todos nós estamos no caminho rumo ao céu, tá bom? Então, a nossa formação, ela vai mudando com o tempo, mas ela não acaba, gente. E mais uma frase que eu vou ler também para ilustrar bem essa parte. Nenhuma fase da vida consagrada deve ser considerada tão segura, tipo, agora eu cheguei aqui e tá tudo bem, que exclua cuidados específicos para garantir a perseverança e a fidelidade. Então, não importa que fase que você tá, qual a tua função, qual o seu título, qual a tua profissão, não importa nada, né? Nenhuma fase deve ser considerada tão segura que exclua cuidados específicos. Então, que isso daqui primeiro faça sentido para você, para que você possa transbordar na vida do outro. Amém? Seguimos, porque a nossa formação, ela é muito grande. Então, como que se divide, né, essa formação de forma prática? A formação inicial,
que são os 4 primeiros anos, ano 1, ano 2, discipulado postulantado, e ao final você se consagra. E depois da consagração, ela é chamada de formação permanente, ela se dá em 2 momentos. A formação permanente, ela é ordinária, que é a formação do dia a dia. Gente, tudo é formativo. Uma pessoa que está atenta, que está com os olhos bem abertos, que está vivendo debaixo da ação do Espírito, tudo para ela é formativo. Toda situação, assim, aquela pessoa que é sensível ao mover, tudo que acontece na vida dela deve ser formativo. Ela consegue tirar uma lição, um aprendizado, né? Enfim. E a formação extraordinária, que são as formações que o ministério oferece. Então, a ordinária é o dia a dia. E a formação extraordinária é a plataforma, é um livro, os noites de adoração, que muitas vezes traz, né, as coisas do carisma para nós, os encontros vocacionais. Então, essas são as formações extraordinárias, a que o Ministério de Formação e a comunidade ofertam para a pessoa. Amém? Então, a formação nunca acabará, e glória a Deus por isso. Próximo ponto, formação é presença. Gente, ontem eu vivi uma coisa... eu fui numa missão, né? Fui numa missão aqui em Maringá. E aí, lá estava um menino do ano 2. E eu assim, eu fui pra missão, eu não fui pra fiscalizar ninguém. Mas não adianta, eu sou formadora de natureza. E aí eu observei o comportamento daquela pessoa, né? E eu vi vários pontos naquela pessoa que eu vou precisar passar pro formador. Mas eu só consegui ver porque eu estava junto. Eu não fui para isso. Eu fui para acompanhar o Diego, né, naquela missão. Era um domingo, estávamos em casa. Eu falei, não, eu vou junto com você. E aí, chegando lá, eu observei determinada pessoa. Gente, como eu disse, eu não fui para fiscalizar ninguém. Eu fui, né, para a missão, para estar ali, enfim. E eu observei muitos pontos a ser trabalhados naquela pessoa, a respeito do ser missionário dela. E eu passar tudo para o formador dela. Mas por que eu consegui identificar isso? Porque eu sou boa? Não. Claro, tem a experiência de vida, tudo isso aqui que a gente já falou, né? O conhecimento, tal. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é porque eu estava junto, é porque eu estava ao lado. É claro que muitos formadores não moram perto de seus formandos e vão ver essas pessoas talvez só no encontro vocacional, né, da região, ou talvez só no Geração Atômica, né, uma vez ao ano. Tem pessoas que nunca se viram pessoalmente, vai conhecer o formador no Geração Atômica. Já aconteceu comigo, né, de conhecer a minha formanda só ali no Geração. Mas assim, o quanto você puder estar presente, esteja. E se você não está presente ali, que a gente do ministério luta para que o formador esteja perto, mas quando não dá, se tiver um consagrado ali naquela região de confiança, né, o próprio líder da missão pede para aquela pessoa relatar como que o outro se comporta, porque na vida fraterna, na convivência, nós conseguimos ver muitas coisas que aquela formação só pelo telefone, só aquele momento formativo, né, do atendimento pessoal, não supre. Então, assim, fulano, eu formo essa pessoa aqui que é da sua frente de missão. Você pode relatar para mim como que ela se comporta na missão? Como que ela é na vida fraterna? Como que é o dia a dia dela? Né? Que ali a gente consegue captar muitas coisas e trazer para o momento da formação pessoal. Então, a presença, ela é fundamental. Se você não está presente, busque, na medida do possível, suprir isso, conversando com pessoas que estão ao redor, pessoas que também sejam formadores, líderes, que tragam esse olhar formativo ali do que está acontecendo. Amém? Próximo ponto. 3 etapas muito importantes no acompanhamento de uma pessoa. É o educar, o formar e o acompanhar. Vou falar de forma bem breve, né? Educar é mostrá-la para ela mesma, né? E dentro do educar, o que a gente encontra? O que você, formador, precisa para educar essa pessoa? Primeiro ponto, a sua cura e libertação. Por quê? Um cego não guia outro cego. Então, de repente, o seu formando, ele traz uma demanda que ele tem um problema muito sério com o pai dele. Nossa, todo um negócio lá.
Só que você também tem um problema muito sério com o teu pai que você nunca resolveu. Você não vai conseguir ajudá-lo a sair disso, porque você não saiu. Então, é muito sério. Claro que tem coisas, né, que nós, formadores, estamos no caminho, não estamos 100% curados, mas, gente, nós precisamos estar um passo à frente, buscar a nossa cura. É urgente, porque um cego não guia outro cego. E se você não tem processos fechados na sua vida, você não consegue fechar o processo do outro, ajudá-lo a sair daquilo e concluir aquela fase, entendeu? Segundo ponto, capacidade de conhecer com precisão a si mesmo, né? E as suas áreas menos fortes. Por quê? Aí, de repente, o formando chega com outra demanda lá. Ele tá com problema no namoro dele. Mas aí você nunca deu certo com ninguém, entendeu? Só que você precisa se conhecer, saber o que acontece na tua vida, quais são ali as tuas misérias, as suas dificuldades, para que você possa auxiliar o outro. Então, é a mesma situação. E saber perceber no membro as suas imaturidades, traumas, traços do temperamento, desordens da alma e vícios. Por quê? É através de tudo isso que você vai conseguir conduzi-lo ao caminho. E como que você vai conduzir? Como que você vai conseguir identificar imaturidades, traumas, traços de temperamento? Com conhecimento. Então, gente, aquele tal do feeling, como eu já falei, ele funciona às vezes, tá? Ele não é descartável, não. Mas aqui, o negócio ele é concreto, para que você possa falar assim para tal pessoa, é tal coisa, é A, é B ou é C, tem que ter o conhecimento, tá? Segundo ponto, formar e acompanhar. Gente, formar é dar forma a algo, certo? Então, você vai pegar ele de uma forma, pensa lá no oleiro que tinha o barro na mão e ele vai dando uma forma àquilo. Isso é a concretização, né? A materialização do formar, né? É mudar a forma, entendeu? Não é a essência, você muda a forma. O barro continua sendo barro, mas ele entra na forma, na sua forma, né? E acompanhar, que é estar ao lado. Então, a gente precisa das duas coisas para poder exercer o nosso ministério de formação, né? Então, orientar, estar perto, ser companheiro, estar ao lado como um irmão mais velho. Reparem aqui que eu não citei a palavra amigo, tá bom? A gente não é amigo do nosso formando. Claro que ao longo do tempo, depois de muito tempo formando, os laços se estreitam e pode acabar numa amizade. É ideal que formando e formador sejam amigos? Não. A não ser que as duas partes sejam muito maduras e consigam separar isso. Mas, gente, com tantos formadores que a gente tem, é melhor assim, Juliana, a gente se tornou amigo. As nossas formações viraram partilhas. O nosso relacionamento, assim, já virou uma amizade. Tem como trocar? Pra gente poder seguir com a nossa amizade aqui e ele ser formado por uma outra pessoa. Tem. Gente, não acontece muito não, tá? Ou se não, o que acontece? Rola a distribuição dos formandos. Aí, quando eu passo a lista pra pessoa, né? Eu núcleo de formação, tá? Entendam dessa forma. Quando a gente passa os nomes lá, aí o formador me fala, Ju, olha, eu sou muito amiga de fulano. Então, é melhor que... Gente, é excelente quando vocês trazem essa informação, porque nós não conhecemos todo mundo. Então, sou muito amiga. Então não dá não, vamos trocar. Não tem problema nenhum, tá bom? Que nós somos irmãos mais velhos. Então, gente, a gente não pode ter uma barreira na hora de exortar, principalmente. Você vai conseguir exortar seu amigo, né? Se você pegar lá a profundidade do que é a amizade, sim, deveríamos ter a capacidade, mas muitos não estão maduros a tal ponto, então a gente não mexe nisso. Virou amigo? Então troca. Ou, antes de receber a pessoa, olha, meu amigo, não vamos nem começar a formação. Amém. A gente toca o barco, tá bom? O formador, ele não pode fazer acepção de pessoas. O que significa, olha, eu quero formar só fulano. Não, ele não faz acepção de pessoas. O olhar do formador deve ser justo, cheio de amor, de misericórdia, enxergando essa pessoa independente dos pecados e dos defeitos.
O formador não deve ter preconceitos para com as pessoas que acompanha, a ponto de achar muito bom atender a alguns e ter um desânimo quando é atendimento ao outro. Então, não, você atende cada um à sua maneira, como eu disse lá no início. Cada filho, apesar do mesmo pai e da mesma mãe, ele sai de um jeito, né? Cada um você atende conforme a sua necessidade, mas todos com o mesmo amor e dedicação. Amém? Amém. Sigamos aqui para a próxima parte. Para concluir esse ponto aqui, quero trazer uma frase que eu quero que vocês anotem no papel e no coração de vocês. O seu formando não é um problema, é uma pessoa com problemas. Então, nós não descartamos pessoas, nós descartamos problemas, entendeu? A gente cuida da pessoa para que ela vença o problema. O problema, ele está ali, entendeu? Então, você consegue trabalhá-lo e removê-lo. A gente não pode colocar um jugo sobre uma pessoa que ela não tem. Nossa, fulano é um problema. Não, muda a tua frase, mas muda principalmente o teu olhar e o teu coração. O teu formando não é um problema, ele está com um problema. E você foi a pessoa escolhida para acender a luz para ele, para que ele veja e saia do buraco que ele se enfiou. Tá bom? Próximo ponto aqui da nossa formação para formadores. Vocês estão entendendo até aqui, gente? É muita coisa, eu sei. Se você quiser, dá uma pausa, toma uma água, respira e depois você volta, tá bom? Mas o importante é que o seu coração esteja inteiro nisso daqui, tá? Tá um pouquinho extenso, mas não tem problema. Isso daqui é o Ministério de Formação mesmo, tá bom? Então vai lá, toma uma água, eu tô aqui no 7º ponto e depois você retorna.